Vamos para o módulo de importância do contexto. Esses aqui são os meus objetivos. Vamos falar a respeito da contextualização dos dados. Vamos falar do COC, quem, o que e como. Vamos aprender duas ferramentas, o pitch de 3 minutos e a grande ideia, para podermos sempre ir além do famoso e daí, para você conseguir concluir o raciocínio e não deixar ninguém da plateia, da sua audiência, com dúvidas. Então, o sucesso da sua apresentação não começa com a visualização dos dados, e sim com o entendimento do contexto em que aqueles dados estão inseridos. Sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Pois dependendo do contexto, é melhor falar que ele está meio cheio. Ou, se o contexto for diferente, falar que ele está meio vazio. Então você tem que entender o contexto do copo para poder passar os resultados, passar os dados, passar as suas análises. Beleza? E aí, duas matérias que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui não é montagem, não fui eu que fiz, a não ser o desenho aí do slide, mas o link das reportagens, inclusive, eu vou mostrar para vocês. Mas preste bem atenção. O que vocês enxergam aqui com esse título? Homem morre em confronto com a polícia no Lins. Essa reportagem é de 2016. A gente entende que é um homem, entre aspas, qualquer, que foi morto, tá? É isso que a gente consegue entender a partir do título e da foto. Só que, será que ele realmente é, entre aspas, um homem qualquer? E essa é a mesma reportagem, né? Só que por um outro veículo de imprensa, é um outro jornal. E aí coloca: suspeito é morto em confronto com a polícia no complexo do Lins, e a foto completa do indivíduo segurando um fuzil. Então eu acho, né, que ele não é, entre aspas, um sujeito qualquer, um homem comum, né? É um bandido que foi morto em confronto com a polícia. Aqui a gente consegue observar o seguinte, que na foto sem fuzil a gente tem um sentimento. Já na foto com fuzil a gente tem outro sentimento. Talvez aqui na foto sem fuzil a gente fique com pena, e talvez na foto com fuzil a gente possa até falar bem feito, enfim. Eu não estou aqui para fazer julgamento nenhum. Eu estou aqui só para mostrar para vocês como um mesmo resultado, um mesmo dado, no caso esse sujeito foi morto, sendo apresentado de duas maneiras diferentes, pode gerar sentimentos diferentes e também podem levar a que vocês tenham conclusões diferentes, beleza? Deixa eu pegar o link aqui. Aqui do O Globo, a foto, tá? Aqui tem a reportagem, enfim. Então, vou até atualizar aqui para vocês verem que não é montagem minha, não é nada. Tá vendo? Agora do outro aqui, jornal Extra Globo. Aqui a foto já tá diferente, né? E mais uma vez, descendo, para mostrar que não é montagem, não é nada. E atualizando também aqui, parei e estou mandando atualizar. Beleza? Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Entenderam então como que um mesmo resultado sendo mostrado de diferentes formas, de diferentes maneiras, pode causar reações diferentes, beleza? É isso que é o Data Storytelling. Eu usei esse exemplo porque é um exemplo que foi para a mídia, foi para as redes sociais, enfim. E acho que é um exemplo bem fácil da gente conseguir ver e aí trazer para a nossa realidade. Agora, para a gente conseguir fazer um bom Data Storytelling, a gente vai ter, bota aí que uns 100, 200 dados para mais, ou às vezes para menos. E
nem todos esses dados serão utilizados. Deixa eu até melhorar, dados não, variáveis. E aí, quando eu falo de variável, eu estou falando de idade é uma variável, estatura é uma variável, ou altura, peso é uma variável, tá certo? Esse de vez em quando é ao longo da aula trocar por dados, mas saibam que eu estou falando das variáveis, tá? A não ser que eu deixe bem explícito. E aí, a gente vai ter aí umas 20, 30 variáveis, às vezes até mais, só que nem todas elas vão entrar no contexto que a gente precisa, ou a gente simplesmente não vai precisar utilizar todas essas variáveis para poder provar o nosso ponto ou mostrar o nosso argumento, enfim. Então a gente deve fazer uma análise exploratória dos dados para ver o que vale a pena e o que não vale a pena, tá? Imagina que esses dados são caixas dentro de um container. Então imagina que a gente recebe 100 caixas e cada caixa possui uma ideia. Qual ideia a gente vai escolher para investir? A gente não sabe, né? A gente tem que então abrir as 100 caixas para aí talvez salvar 2, 3 ou somente um produto que vai valer a pena. Nesse caso aí a gente vai ter que plotar os dados, ver o comportamento dos dados para saber quais dados irão para a apresentação e quais dados não irão para a apresentação. Beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho do COC. O que é esse COC? É uma ferramenta para a gente fazer uma boa análise exploratória, tá? E aí a gente sempre tem que pensar no quem, no que e no como. No quem, a gente sempre vai pensar para quem eu vou realizar essa comunicação. É para uma equipe inteira da minha empresa? É somente para a diretoria da minha empresa? Ou é somente para o CEO para ele fechar um novo contrato? Enfim, é importante saber muito bem quem é a sua audiência e qual a percepção dela ao seu respeito. Isso garante que você ache algo em comum e assim eles irão te ouvir. Você tem que tentar criar também uma comunicação. O que você quer que sua audiência saiba ou faça? Qual entre aspas, chamada para ação? Tem chamada para ação, mas nem sempre tem, né? Às vezes só quer passar um conhecimento para sua audiência. Você é um palestrante e quer dar uma palestra de, sei lá, de fungos e como os fungos estão se desenvolvendo. Não tem call to action, tem somente a transmissão de conhecimento. E aí, a ação ou a informação que você quer que sua audiência tenha deve estar clara na sua cabeça, porque isso vai facilitar a comunicação. Se você não sabe a informação e o que você quer passar dessa informação, a tua audiência, a tua plateia vai ficar mais confusa ainda. Quando a gente fala do como, é como você pode usar os dados para ajudar a provar o seu ponto, ou a tese que você está sustentando ali, ou o seu argumento, enfim. No como, após você responder as duas primeiras perguntas, o quem e o que, a gente consegue desenvolver a terceira, que é o como, que é como a gente vai transmitir a informação para eles. Vamos dar uma olhadinha mais de perto em cada um dessas perguntas. Vamos falar a respeito da audiência do quem. Então, quanto mais a fundo você conhecer sua audiência, mais sucesso você terá na sua comunicação. Evite pensar que são colaboradores externos ou internos ou alguma pessoa que possa estar interessada, tá? Evita de se distanciar muito da sua audiência. Tenta se imaginar lá ou se colocar no lugar deles ou realmente conhecer. Porque quando você se distancia demais, você não consegue captar essa audiência para você. E aí, se a gente tentar se comunicar com várias pessoas diferentes ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir se comunicar direito com nenhuma delas. Então, para uma mesma apresentação, entre aspas, né,
eu posso ter estilos de realizar essa apresentação de forma diferente. Porque, mais uma vez, uma coisa é eu apresentar os dados de uma empresa para o comitê executivo, para o CEO da empresa. Outra coisa é eu apresentar os mesmos dados para os operários, para o pessoal ali que faz um serviço mais braçal. Beleza? De forma nenhuma desmerecendo ninguém, só que a linguagem às vezes vai ser diferente, o que você vai mostrar também pode ser diferente, mas às vezes o mesmo dado que essa empresa está tendo lucro ou está tendo prejuízo. A forma como você apresenta para o conselho executivo é um e como você vai apresentar para os funcionários de chão de fábrica ou os funcionários mais baixos ali na hierarquia é diferente, tá certo? Às vezes, essa mesma apresentação, você vai ter a apresentação igual, os dados são iguais, até os slides podem ser iguais, que é os slides dos resultados, está no vermelho ou está no verde. A forma como você vai comunicar que é diferente, tá certo? E aí vocês podem estar se perguntando, mas Sasha, eu estou com dificuldades de saber quem é o meu público. E aí é simples para resolver isso. Identifique quem é o tomador de decisão daquela reunião. Quem assina o cheque, quem vai dizer que sim, quem vai dizer que não, quem vai apertar a mão, quem vai dizer que o contrato está fechado, que você está contratado, enfim. Identificou quem é o tomador de decisão daquela reunião, a palestra vai ser voltada, ou a apresentação vai ser voltada para essa pessoa. Ainda sobre o quem, agora você, a pessoa que está apresentando, né, o apresentador. A apresentação poderá sair melhor se você pensar a respeito da sua relação com a audiência e como você espera que eles percebam você. E também pense no seguinte, vocês irão se encontrar pela primeira vez ou não? É uma palestra 2.0, a audiência já te conhece ou ninguém nunca te viu ali, ou eles te conhecem das redes sociais, enfim. Se eles conhecer, se a audiência te conhecer de alguma forma, a aproximação fica mais fácil. Agora, se eles não te conhecerem, você vai ter que usar ferramentas para conseguir se aproximar deles e também para mostrar que você é um expert naquilo. E aí é o nosso terceiro tópico. Você é um expert ou não? Às vezes você pode ser um expert, só que eles não te conhecem. Então o buraco é um pouquinho mais embaixo. E aí, se eles te enxergam como um expert, a credibilidade é automática. Agora, se você tem que trabalhar para gerar credibilidade, quer dizer que eles ainda não te enxergam como expert, mesmo você sendo. Tranquilo? Então tomem muito cuidado na hora de se posicionar em relação à plateia. Falando um pouquinho do que. O que é a ação? O que você quer? Então, numa apresentação, independentemente para que seja essa apresentação e para quem que seja, só existem duas ações possíveis. Você vai transmitir uma informação, a plateia vai ter que saber de algo, conhecer algo, adquirir algum conhecimento, ou a plateia vai agir. E aí, no caso, você vai fechar um contrato, enfim. Ou seja, eu tenho uma ação, eu tenho duas ações, o saber e o agir. E o que você quer que sua audiência saiba ou faça? Esse é o ponto que você deve pensar. Como fazer a apresentação relevante e clara para a sua audiência. Assim, eles se importarão com a sua comunicação. E, mais uma vez, as comunicações têm dois motivos. Você vai fazer sua audiência saber de algo ou fazer algo. Se você não consegue pensar na melhor forma de entregar isso, aí a gente tem um problema. Eu sugiro que você repense o que você está tentando comunicar. Porque é isso, ou você transmite informação ou basicamente você fecha um contrato. Basicamente isso, tá? Se você não sabe como você vai fazer isso, repensa, dá 2 passinhos para trás, volta lá no quem e no dado também propriamente dito. Ainda em relação à ação do que, após apresentar os resultados, faça observações específicas e recomendações baseadas nas análises dos dados.
nunca somente termine uma apresentação, agradeça e acabou, tá? Quando não for apropriado recomendar alguma ação, levante ou encoraje alguma discussão, um debate, coloque as pessoas para refletirem. E, independente do que fazer, o importante é fazer, sempre faça algo. A pior coisa é acabar uma apresentação e as pessoas acharem os dados interessantes, mas é só isso. Ah, que dado interessante, legal, daqui a uma semana, um mês, você vai cair no esquecimento das pessoas. E é o que eu sempre digo, é a famosa frase, né? Deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha. E, por último, a respeito do que, a gente tem que falar da tonalidade, o tom da nossa voz. Qual a tonalidade você irá utilizar com a sua audiência? Isso você tem que também descrever lá. Por quê? Porque o tom da apresentação deve estar totalmente alinhado com o que você deseja comunicar. Não adianta nada você estar dando uma palestra motivacional aí, por exemplo, e o seu tom de voz não condizer com isso, né? Então imagina você está falando para a pessoa levantar, sair da cama, se mexer, só que você está usando esse tom de voz aqui, ó. Vamos lá, gente. Vocês são o futuro da nação. Vocês têm que fazer isso e blá 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 blá. Esse tom de voz não dá, não dá. Isso aí você não motiva ninguém, tá certo? Então tomem cuidado com isso também. E por último, o como. E aí, com esses duas perguntas anteriores respondidas, a gente faz a terceira pergunta, que é: quais dados disponíveis irão me ajudar a provar o meu ponto? Lembra que eu falei no iniciozinho lá? Você tem um monte de variáveis, um monte de dados. Você tem 100. Às vezes você só vai precisar de 2, 3, 4, entendeu? E sabe aquele ditado, a pessoa mata a cobra e mostra o pau? Eu gosto de falar o seguinte: nesse ponto aqui do como, você vai matar a cobra, mostrar o pau e a cobra. Por quê? Porque o pau é a história. Qualquer pessoa conta uma história, tá? Entretanto, umas contam de uma forma melhor do que outras. Já a cobra é o dado, onde você dá justamente o golpe final. E você vai afirmar ou provar o seu ponto de vista, beleza? E tomem muito cuidado com uma coisa. Não quer dizer que se você não vai utilizar um dado ou uma variável, você tem que eliminar ela, negativo, tá bom? Não é para você eliminar todos os outros dados ou variáveis. Pense quais dados ajudam na narrativa da sua história e os inclua. Após isso, não use o resto, mas também não delete, tá bom? É sempre importante ter todos os dados ali ou todas as variáveis. Por quê? Porque às vezes você não enxergou algo que na apresentação podem te perguntar e aí se você deletou o dado já era. Acabou a brincadeira. Agora, se você tem um dado lá, você tem como. Às vezes você roda uma função ali no Excel, uma estatística rapidinho, enfim, e aí você consegue afirmar ainda mais o seu ponto de vista. Vamos para um exemplo. Imagine que você é um professor de ciências e realizou um projeto piloto a respeito de ciência na escola, mostrando a teoria na prática. E aí você rodou um questionário antes e após o projeto para entender a relação das crianças com as ciências, se elas se interessaram mais e se algo foi útil para elas. E aí você constatou que seu projeto piloto deu resultado positivo e gostaria que seu projeto continuasse. E aí você vai ter que apresentar isso aí. Agora vamos pensar comigo o seguinte: quem seria a sua audiência? Temos aí uma infinidade de possibilidades, como por exemplo, os pais dos alunos que têm interesse em matricular o filho na escola que você trabalha, os alunos de outras turmas, outros professores ou a direção que controla o caixa da escola. E aí a gente consegue ver o seguinte: eu tenho o mesmo resultado, só que dependendo da pessoa ou do grupo de pessoas que eu for apresentar esse meu resultado, eu vou ter que mostrar ele de forma diferente, a abordagem vai ser diferente, né? Ou seja,
Para cada quem existe uma história diferente. A ênfase muda de acordo com o público. A chamada para a ação, a call to action, também muda. E os dados a serem mostrados também mudam. Vamos pegar a direção da escola aí como exemplo, pessoal. Após pegar o quem, o que fica mais fácil. E aí, dos dados anteriores, você daria ênfase nos dados de utilidade do programa para as crianças ou do interesse das crianças. Então, a gente tem o quem, que é a direção, e o que seria se o programa foi útil ou não, e se os alunos tiveram interesse ou não, tá? Por que isso? Porque um aluno interessado é um aluno feliz, é um aluno que estuda mais e é um aluno que deixa os pais felizes. E se os pais estão felizes, o aluno vai ficar na escola, não vai sair. Então a gente teria o seguinte coque: o quem seria a direção, pois precisam aprovar mais verba. O que? O programa de ciências foi um sucesso. Por favor, aprove X reais para o próximo programa. E o como mostre os dados de aprendizagem e satisfação dos alunos, ou mostre os dados de utilidade e interesse dos alunos. Tá certo? E aqui eu tenho questões que podem ajudar na construção de um contexto. Eu não vou ler todas, tá certo? Mas todas elas podem te ajudar. Às vezes você está com dificuldade de entender o contexto da história. Ou então seu chefe pediu para você montar a apresentação e você não está conseguindo montar a apresentação direito. Se você pedir para o seu chefe responder essas perguntas, elas vão te dar um norte e vai deixar muito mais fácil a contextualização dos dados. Tá? Não vou ler todas com vocês, a gente vai destacar as duas últimas, que elas são as mais importantes, tá bom? Você tem uma meta a ser cumprida e se prepara para cumprir essa meta em um prazo determinado. Ou seja, qual seria o resultado para considerar a apresentação um sucesso? Será que é fechar o contrato? Será que é fazer uma aquisição melhor? Será que são os seus alunos ou a sua audiência entender aquilo que você está falando? Enfim, e o prazo para isso, tá certo? Por que essas perguntas dão um norte e por que essas duas últimas são as mais importantes? Porque a gente tem um fator, um fenômeno chamado e daí? Porque às vezes você monta uma apresentação toda, só que ficou faltando, né? É igual você estar conversando com a pessoa não contar a história toda para você, e você vai ficar assim, e daí? Ou então continua a história, termina a história, vai ficar faltando alguma coisa ali. Esse e daí é uma estratégia para você conseguir não somente facilitar a montagem da apresentação e saber que você realmente está abordando tudo, mas está contando tudo, mas também é uma estratégia de delimitação da sua apresentação. E aí, para facilitar o uso dessa estratégia, existem duas ferramentas: um pitch de 3 minutos ou a grande ideia. O pitch de 3 minutos serve para você dizer exatamente o que precisa e conseguir atingir o resultado esperado em 3 minutos. Como se fosse um pitch de vendas mesmo, tá? Ou como se você estivesse no elevador com a pessoa, então vocês vão lá para o último andar e você tem ali o tempo do elevador para vender algo, para contar algo, tá? Já a grande ideia é você dizer em uma sentença tudo o que a pessoa precisa ouvir. A grande ideia tem aí 3 componentes. O primeiro deve mostrar seu ponto de vista. O segundo deve transmitir o que está em jogo. E o terceiro deve ser em uma sentença completa, tá? E é importante lembrar que na grande ideia dessas duas ferramentas aí, pitch de venda e a grande ideia, na grande ideia o problema já é sabido, que você tem que matar a coisa em uma sentença, tá bom? A gente está ali mostrando a solução. E ambas as ferramentas não podem deixar margem para a pergunta e daí, tá certo? Vamos aos exemplos do pitch de 3 minutos e da grande ideia.
Eu não vou ler aqui com vocês esse primeiro, que é do pitch de 3 minutos, tá? Porque é muito grande, mas deem uma pausa e tentem achar determinadas estruturas aqui, como por exemplo um problema, como por exemplo uma solução e etc. Tá? Deem uma pausada, deem uma lida e vejam se vocês acham isso. Olha só que interessante, não sei se vocês conseguiram achar essas estruturas, mas fica dessa maneira. O que está em amarelo é o problema, então eu estou levantando o problema ou mostrando um problema. O que está em verde é uma possível ferramenta para resolver o problema, ou a ferramenta que foi usada para resolver o problema. No que está em destaque azul é o resultado. Então, ora, eu tinha um problema, eu usei a ferramenta X e eu tive esse resultado aqui. E aí o resultado foi bom ou não foi? E aí a partir desse resultado possivelmente bom, eu faço uma sugestão ou um pedido. Eu faço uma call to action. Aqui nesse caso, ele fez um negócio lá da feira de ciências e viu que 70% dos alunos começaram a achar ciências incrível, tá bom? A disciplina de ciências. Então, ele está pedindo dinheiro para poder expandir a feira de ciências, ou está pedindo a expansão da feira de ciências, e para isso ele precisa de dinheiro, tá certo? Então, no pitch, a gente tem um problema, uma ferramenta, o resultado e a sugestão ou pedido, ou seja, a chamada para ação. Tá certo? Já na grande ideia, esse aqui é menorzinho, dá para ler com vocês. E vocês já estão contextualizados do anterior. A feira de ciências foi um sucesso, aumentou o interesse dos estudantes por ciências. E, por causa deste sucesso, eu recomendo continuar a feira ou até expandi-la. Então, por favor, libere o orçamento. Vejam que eu também brinquei com a tonalidade aqui, tá bom? Agora, lembram-se do que eu falei anteriormente? Tentem achar estruturas aqui. E aí ficou dessa maneira. Como a gente falou anteriormente, o problema já é sabido. O verde é a ferramenta para resolver o problema. O azul é o resultado que eu tive utilizando aquela ferramenta. E o cinza é a chamada para ação. Tranquilo? E aí, dependendo do seu tipo de apresentação, você pode montar um quadro de história, um storyboard, né? Existem recomendações a respeito de como começar uma apresentação. E a mais comum é fazer esse storyboard ou desenhar sua apresentação. Eu, Sasha, particularmente, não gosto de muito enfeite, de muita coisa frufruzada. Para eu fazer isso aqui que está na tela para vocês, me dá trabalho. Eu sou um pouco preguiçoso. Então, ao invés de fazer isso, eu escrevo em tópicos, tá? E aí depois eu só ajusto esses tópicos. Não, isso aqui tinha que ir para lá, isso aqui tinha que descer, enfim, tá bom? Eu faço isso aqui muito, muito raramente, tá certo? Mas se vocês se sentirem mais confortáveis, vocês podem ficar fazendo storyboard e aí depois isso vai meio que ficar automático na cabeça de vocês, ao invés de vocês só gastarem post-it, um monte de folha, vocês vão pegar uma folha em branco e já vão rabiscar ela lá e depois só ajustar os tópicos entre eles, tá bom? E aqui nesse storyboard a gente tem o exemplo da feira de ciências, né? Então a gente tem um problema, a prova desse problema, que os alunos não tinham interesse, ou tiravam nota baixa, enfim, tá bom? Eu tenho as ideias para resolver esse problema e eu descrevo essa ideia, tá? E aí, como eu vou medir isso? Eu vou medir isso com questionário antes e depois. E depois a recomendação. A feira foi um sucesso, então a gente precisa expandir. A gente precisa fazer ela de novo, talvez um pouquinho maior. Ou pegar a escola toda, a gente precisa de dinheiro. Beleza? Vamos para o nosso módulo 2, escolhendo um visual efetivo.